a gente volta para a aula aqui e a gente simplesmente, eu te perguntei na aula passada qual era o resultado disso. E a gente já vai executar logo para te mostrar o valor. A gente vai ter o valor 9. Você pode estar se perguntando agora, por que deu 9? Por que não 12? Qual a regrinha que tem para se fazer isso? E a gente tem que dar graças porque o que a linguagem de programação segue é o mesmo que a gente aprendeu na matemática. Então, a ordem em como as contas são feitas segue a mesma forma que a gente fazia na matemática. Talvez a gente não lembre tão bem, mas a gente volta aqui para mostrar. Onde a gente vai ter o uso dos operadores e qual a relevância deles, qual a prioridade deles no uso dos cálculos das expressões. Ou seja, vão existir operadores que vão ser executados primeiro do que outros. E o mais relevante nas expressões, nas linguagens de programação e até na matemática, são os parênteses. Primeiro a gente faz o que está nos parênteses, para depois fazer o resto. Depois a gente usa a exponenciação. Depois a gente vai usar multiplicação, divisão, resto da divisão e divisão inteira. Esses aqui eu vou explicar à parte como funciona, porque não são usuais, não são comuns na matemática que a gente aprende na escola. E por fim, a adição e a subtração. São os mais, digamos assim, é o pessoal que está no fim do túnel, digamos assim, mas também são importantes. Então a gente viu aqui que vamos colocar aqui numa variável isso. Pronto. A gente criou uma variável aí para você já ir se habituando com variáveis. A gente coloca aqui, resultado. A gente vai dar o play de novo e aparece 6. Pronto. Então a gente vai ver que primeiro ele fez a multiplicação, porque naquela tabelinha lá era o mais prioritário, era o mais importante. Depois ele fez a soma, ou seja, 2 vezes 4, 8, 8 mais 1, 9. É o resultado. Se a gente quisesse, por exemplo, que ele não fizesse isso, que ele primeiro somasse 1 mais 2 e depois multiplicasse com 4. E a gente ia usar a precedência para literalmente forçar, ou seja, dizer a linguagem de programação, no momento que ela vai calcular o valor da variável, qual o valor, o que deve ser feito. Então agora, a linguagem de programação vai olhar isso e vai dizer, bom, primeiro eu tenho que fazer o que está nos parênteses, então eu vou fazer 1 mais 2. Ok. Depois que eu resolver os parênteses, eu vou resolver o próximo operador mais prioritário, é a multiplicação. Então ele vai fazer 1 mais 2, 3, 3 vezes 2, 12. E a gente pode ver aqui claramente que vai dar literalmente 12, porque é matemática, meus amigos, não tem como fugir. Então, 12. Você pode também, no momento que você está fazendo suas expressões, você pode usar variáveis. Isso é aqui que vai começando a dar o poder à linguagem de programação. Você vai ver que o resultado vai mudar. 27. Por quê? Resultado é igual a 9. Vamos usar aqui os comentários para você ver como é útil. Resultado vai ser igual a 9. E aqui a gente vai ter 3 vezes 9. Por quê? 1 mais 2, 3. 3 vezes 9, 27. Pronto. Então, aqui você viu simplesmente que colocando um simples parênteses, um mero parênteses, a gente pode mudar o resultado. E muitas das vezes eles são úteis para que a gente possa calcular o que queremos da maneira certa, não da maneira errada. O que mais que eu posso te falar? Eu posso te falar também que existem operadores que são, digamos assim, que tanto faz calcular um ou calcular o outro primeiro. Simplesmente é como a linguagem de programação preferir calcular. E isso a gente não vai saber, claro. Por exemplo, a gente pode fazer 32 mais, por exemplo, menos 3 vezes 50 dividido por 25, vai, para não ficar tão louco. Não precisa se preocupar com a matemática. Então, aqui, quem é mais prioritário? Bom, os mais prioritários são a multiplicação e a divisão, certo? Mas eles, se você voltar aqui, você vai ver que eles estão na mesma ordem de prioridade. Então, tanto faz dividir ou multiplicar primeiro.
A gente faz aqui primeiro dividindo, para te mostrar. 50 dividido por 25 dá 2, certo? Aqui dá 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, 32 menos 6 vai dar 26. Se eu não estiver errado, vai dar isso mesmo. Vou te mostrar aqui o valor. 26, tá vendo? Bonitinho aqui. Então, tanto faz. Não importa essa ordem. Agora, digamos que eu queira colocar mais um termo. Aqui, por exemplo, 25 mais 25, por exemplo. E eu colocar entre parênteses, meu resultado vai mudar, evidentemente. Porque a multiplicação e a divisão já não são mais os tão prioritários assim, mas sim o que está dentro dos parênteses. Então, quando ele olhar essa expressão toda, ele vai primeiro fazer 25 mais 25. Depois, ele vai fazer 50 dividido por isso, depois multiplicar por 3 e depois subtrair esse valor de 32. Então, a gente vai colocar aqui e ele vai mudar. É evidente também que você não pode deixar... você não pode, por exemplo, fazer isso. Deixar em branco, por exemplo. Que a gente vai ter um erro. Tá? A gente não pode, se a gente coloca um parênteses, a gente tem que colocar alguma coisa dentro e a gente não pode também deixar aberto. Que a gente vai ter um erro na sintaxe. Então, o que eu tinha para te mostrar hoje era simplesmente isso. Que a ordem na qual a gente cria, que a gente define a nossa equação, ela respeita algumas regrinhas. Alguns operadores são calculados primeiros que outros. Então, na hora que a gente for montar as equações, as expressões, a gente precisa ter cuidado. Para que a gente não tenha um resultado errado e a gente ache que o programa está fazendo errado. Porque, na verdade, não é. Não vai ser. E sim a gente que escreveu a nossa expressão errada. Você não precisa se preocupar porque não vamos escrever expressões matemáticas loucas. Elas não vão ir mais além do que isso. A gente simplesmente vai pegar o resultado de uma variável, vai somar com a outra, vai dividir, vai multiplicar. E assim a gente vai devagar com calma. No próximo vídeo eu vou te explicar os operadores de diferença. Esses daqui, tá? Eu vou te explicar os operadores de resto da divisão. A gente chama de diferença também, pode ser. A gente chama de resto da divisão e da divisão inteira. E ainda mais fala um pouquinho sobre o da exponenciação, que é só para você ver um exemplo de como usar isso, para que você não fique perdido. No próximo vídeo a gente continua e até mais, pessoal.